nossas duas parashutes desta semana, Matot e Masei, elas estão bem fácil, acredito que fácil de entendimento. E nós vamos começar a ver em Números no capítulo 30, que nós temos aqui toda uma legislação para o voto. Então, nós vamos começar Números capítulo 30. Nós vamos ver aqui sobre o voto. O voto e o juramento são quase iguais, mas não são iguais. Voto e juramento são quase iguais, mas não são iguais. Nós temos aqui, então, você verá, disse Moisés aos cabeças das tribos, Números 30, versículo 1, dos filhos de Israel. Isto é que o Eterno ordena. Quando um homem fizer um voto ao Eterno ou um juramento, está vendo? Voto e juramento, impondo restrições a si próprio, não violará a sua palavra, segundo tudo aquilo que sair da sua boca fará. Quando uma mulher na sua mocidade fizer um voto ao Eterno, impondo restrições a si própria, estando ainda na casa de seu pai, e este conhecendo o seu voto e a sua obrigação, nada lhe disser, todos os seus votos serão santos. O homem que vota um voto para Adonai, ou faz um juramento para Adonai, para ligar o seu ser por um liame. O que é um liame? É aquilo que liga. O objetivo do voto é ligar-nos a Adonai, ao Deus, a Elohim, aquele a qual nós amamos. Então, tudo que serve para ligar é um liame. O que é o liame aqui? É o voto que eu e você fazemos. Vamos fazer algumas restrições na nossa maneira de agir, de fazer, de falar, ou de caminhar, ou de comer. O voto tem por objetivo estabelecer ou reforçar uma relação pessoal entre o homem e o Eterno que ele ama. Então, o voto tem o objetivo de restabelecer e unir-se com aquele que ele ama. Esse é o voto. Daí que surge a obrigação absoluta de respeitar a promessa feita. Traí-la seria condenar-se a um justo castigo. Dura palavra, mas ela é verdadeira. Veja em Deuteronômio no capítulo 23. Trair esta palavra é a mesma coisa que condenar-se a um justo castigo. 21 a 23. Quando fizeres um voto ao Eterno teu Elohim, não tardarás em cumpri-lo, pois o Eterno teu Elohim certamente requererá de ti, e em ti haverá pecado. Porém, abstendo-se de votar, não haverá pecado em ti. Por isso que o voto não é estimulado. O voto não é estimulado pela Bíblia e nem por ninguém, porque ele é pessoal. Nós temos um voto que é coletivo, que ele é um voto importante, que é o herém, mas depois nós vamos ver. Mas esse aqui é pessoal. Porém, abstendo-se de votar, não haverá pecado em ti. Tudo que proferirem os teus lábios, disso guardarás e o farás, porque fizestes teu voto livremente ao Eterno teu Elohim, com a tua própria boca. Você não foi coagido. Você abriu a sua boca e você votou. Por isso que é tão séria essa questão, diz a Torá. Os votos, eles ocupam um lugar bastante grande na Bíblia, tanto nos escritos quanto na Torá. Um voto é com frequência condicional. Exemplo, Jacó, quando ele jura ser fiel a Adonai, isso é a condição, se eu voltar vivo, é isso que ele diz, salvo a casa de meu pai. Vamos ver isso para você entender. Gênesis, capítulo 28. Geralmente ele é condicional. Jacó diz aqui, se eu voltar vivo, salvo, capítulo 28, versículo 20 e 22. Olha aqui, ó. Fez também Jacó um voto dizendo,
se Elohim for comigo e me guardar nesta viagem, que eu ora faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, ele é condicional. E eu em paz voltar à casa de meu pai, o Eterno será o meu Elohim. E esta pedra que tenho posto como coluna será a casa de Elohim, e tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. Ele está aqui fazendo um voto, e esse voto geralmente é condicional. Então, o voto com mais frequência é um ato de reconhecimento por um benefício recebido. Você recebeu uma cura, então você faz um voto. Você não fez coagido pela congregação ou por ninguém. Você fez porque o Espírito colocou no seu coração. Por isso que antes de fazê-lo, você calcule direitinho se você irá cumpri-lo. Porque a Bíblia não desconhece descumprimento de votos. A Bíblia desconhece descumprimento de votos. Há 2 votos especiais. O de Nazir e o Herem. O de Nazir é o nazireato. Ela é uma instituição bíblica da Torá que traduz uma necessidade espiritual profunda, ancorada no coração dos povos. Então, o voto será para a humanidade. É uma necessidade profunda. O que eu disse? Ancorada é o nazir, é o nazireu, que tem uma legislação própria para ele, em Números no capítulo 6. Então, essa necessidade está no coração de todos. Ele é um nazir, então. Ele é um professo. Em português, ele é um professo. Aquele que fez votos. Professo é aquele que fez votos. E que reconhece que fez votos. E que confessa publicamente que fez votos. Pois tem convicção do seu nazireato. Ele tem convicção. Porque esta é uma imposição divina. Ele não tem assim muita escolha. Adonai o fez nascer, como alguns nazireus célebres da Bíblia, o fez nascer sob uma imposição de voto do nazireato. Então, ele declara isso publicamente, em assembleia, em todo lugar, porque ele não tem opção nenhuma. Não é? Sua forma de consagração é pessoal. Vou repetir. Sua forma de consagração é pessoal. Não se estende a outro. É pessoal. É diferente do sacerdócio. Porém, os traços entre o nazireato e o sacerdócio são parecidos. Porque o sacerdócio é proibido de beber vinho. O nazireu é proibido de comer até a casca da uva. Até comer a casca da uva. Há uma limitação e regulamentação no corte do cabelo do nazireu, do sacerdócio também. Há uma relação estreita, mas não é igual também. Ele não é sacerdote, ele é nazireu. Ele está sob voto. A interdição também de tocar em coisas mortas é igual à do sacerdócio. Proibido tocar em coisas mortas. Totalmente proibido. Então, o que vai acontecer? Sendo ele um professo, aquele que está sob votos, o ascetismo, a renúncia e a abstinência marcam a sua vida. O ascetismo, a renúncia e a abstinência marcam a sua vida. A vida desse voto, daquele que fez voto que não é tão célebre, que não é tão especial, mas que fez voto. A vida é marcada pelo ascetismo, é o conjunto de práticas de abstinência, com fins espirituais. Olha, no espiritismo eles conhecem isso muito bem, melhor do que aqueles que dizem que crer. É verdade. Porque são práticas espirituais. E a renúncia, deixar voluntariamente, não por coação, voluntariamente, não por exigência de uma instituição, é voluntário. Voluntariamente,
Ele vai deixar voluntariamente o mundo para consagrar-se ao errado único de Israel. Coisa séria. Então é o ascetismo, a renúncia e a abstinência. A abstinência é privar-se de coisa, de alguma coisa, conter-se, refrear-se, deixar de intervir ou de participar de um alimento por razão espiritual. Você não come carne de porco por razões espirituais. Mas não é isso. É muito mais que isso. A abstinência exigida para um voto especial de Nazireu. Não é? Então, aquele ou aquela que se abstém, ele é sóbrio na bebida, na comida e no prazer. Então, o que vai marcar a vida de um nazireu é o ascetismo, a renúncia e a abstinência. E também daquele que faz voto. Alguma coisa ele renunciou. Eu nunca mais vou tomar Coca-Cola. Ora, é uma renúncia de uma bebida. Mas não é porque você tem que emagrecer, porque você fez, é diferente. É por uma questão espiritual, não é uma questão física do seu corpo. Não. O ascetismo, a renúncia e a abstinência fazem dele um perito adestrado. Fazem daquele que fez voto um perito adestrado para livrar outros. Ele é perito adestrado para mandar nos outros? Não, para livrar outros, para a prática da justiça. Porque ele se consagrou. Porque ele se consagrou pela pureza conquistada no período de consagração exigido pela Torá. No período de consagração exigido pela Torá. Vamos lá em Números, no capítulo 6, para você ver isso. Aí eu vou te mostrar que Jó fala que ele é capaz de livrar até aquele que não é inocente. Aquele que se consagra. Para incentivar a você a aprender o caminho da consagração. Números capítulo 6, versículo de 1 a 8. Disse o Eterno a Moisés: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: se um homem ou uma mulher fizer um voto especial de Nazireu. O que é que eu disse? Voto especial de Nazireu. Um voto de separação para o Eterno. Abster-se-á de vinho de bebida forte, não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte, nem tomará nenhuma bebida feita de uvas, nem comerá uvas frescas, nem secas. Todos os dias da sua consagração não comerá nenhum produto da videira, desde as sementes até as cascas. Separação mesmo. Todos os dias da sua consagração não passará navalha sobre a sua cabeça. Estão lembrados de Sansão? Será santo até que se cumpram os dias pelos quais se separou para o Eterno. Porque esse nazireato pode ser perpétuo e ele pode ser temporário. Temporário. Normalmente ele é temporário. Não desses 3 célebres que a Bíblia fala. Não é? Que é Samuel, Sansão e João o Batista, o imersor. Durante todo o tempo da sua consagração ao Eterno, não se aproximará de nenhum cadáver. Nem se o seu pai, a mãe, o irmão ou a irmã morrerem. Não se contaminará, porque traz sobre a cabeça o nazireato do seu Elohim. Durante todo o tempo do seu nazireato, será santo ao Eterno. Vai ver como é que ele, por essa consagração, Jó capítulo 22, ele pode livrar até aquele que não é inocente. Por isso que eu disse para vocês, ele é um perito adestrado. Porque ele se consagra, ele não brinca. É um voto especial de consagração. É isso aí, 22, a partir do versículo 21. Apega-te a Elohim. Tome a palavra e seja a palavra o liame, aquilo que te une a Elohim. Tome a palavra, o liame, aquilo que vai te unir. Apega-te a Elohim, tem paz com ele. Assim te sobrevirá o bem. Aceita a Torá da sua boca, tá vendo? E põe as suas palavras no teu coração.
Se retornares ao Todo-Poderoso, serás restaurado. Se afastares a iniquidade da tua tenda e deitares o teu ouro no pó, o teu ouro de Ofir entre as pedras dos ribeiros, então o Todo-Poderoso te será por ouro e por prata escolhida. Certamente então te deleitarás no Todo-Poderoso. Levantarás o teu rosto para Elohim, orarás a ele e ele te ouvirá e pagarás os teus votos. Determinando tu algum negócio, ser-te-á firme e a luz brilhará em teus caminhos. Esse negócio não deve ser negócio particular não, hein? Isso aqui deve ser para alguém, para livrar alguém. Ele se consagrou para servir ao outro e não ele mesmo. Porque não daqui a pouco você começa a fazer igual fazem por aí. Você para de comer e beber para adquirir um apartamento na orla da praia. Aí vem a tsunami e vai te destruir. Eu vou dizer, a tsunami destruiu por causa de fulano que estava fora do lugar. Não pensa que é assim não. É para você estabelecer justiça onde há injustiça. É para isso. Não fica torcendo as coisas. Você pode ter um bom apartamento? Sim, pode ter. Você não precisa ter excessos. Você não precisa ter excesso. Nós não temos mais tempo para isso. Tem que haver uma dedicação maior a Adonai. É isso que ele está falando. Quando te se abaterem, dirás, haja exaltação, e Elohim salvará o humilde. Livrará até o que não é inocente, que será libertado pela pureza das tuas mãos, pela tua consagração, em favor de estabelecimento de justiça. Em favor de estabelecimento de justiça. Na época dos juízes, encontramos um certo número de nazireus, porém, apenas 2 são célebres. Alguns nazireus, mas esses 2 são Sansão e Samuel. Hein? Hã? Yeshua não foi nazireu porque ele bebia vinho. Olha a proibição que você acabou de ler ali na Torá. Ele não era nazireu. João Batista, o imersor, era. João Batista, não o evangelista. Aquele que vem à frente de Yeshua como se fosse um boi de piranha. É ele que vem à frente de Yeshua. Então, ele ali é uma seta. Ele é aquele que vivia de mel silvestres, de gafanhotos. Lembram disso? Sua comida era restrita. Restrita. A uva fermenta. A uva fermenta. Exatamente, a uva fermenta. E vai tirar um pouquinho o raciocínio aí. 1 Samuel, no capítulo 3 de 1 Samuel, não, 1 Samuel 1 mesmo. Você vai ver aqui, ó, porque que o menino já nasceu nazireu. Olha aqui. Mas antes eu quero ler para você no capítulo 3, quando eu falei que o nazireato, o Eterno exige por necessidades profundas, ancorada no coração dos homens. Porque olha aqui no capítulo 3 de 1 Samuel, versículo 1. O menino Samuel servia ao Eterno perante Eli. Naqueles dias a palavra do Eterno era muito rara e as visões não eram frequentes. Então estava havendo necessidade de comida, pão, palavra. Pão, palavra. As visões não eram frequentes, Adonai não se manifestava por causa do pecado. Então a necessidade era profunda. Olha aqui o menino no capítulo 1, olha o versículo 11. Ana faz um voto dizendo, ó Eterno dos Exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e a tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho,
Ao Eterno darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ela já estava fazendo um voto de Nazireu. Olha o versículo 22. Ana não subiu, disse ao seu marido: depois que o menino for desmamado, ela não sobe a Jerusalém para adorar. Ela fica em casa para desmamar o menino. Então o levarei para que apareça perante o Eterno e lá fique para sempre. Olha que mulher de fibra. Ela tem o bebê, ela podia começar a chorar, agora não vou dar mais não, eu prometi, eu não vou dar. Faz para ver se o bebê vai viver. Faz para ver se você vai viver. Faz, brinca com o Eterno. Olha aqui, Eucana, seu marido, lhe disse: faz o que bem te parecer. Fica até que o desmame. Então somente confirme o Eterno sua palavra. Assim ficou a mulher e amamentou seu filho até que o desmamou. Havendo-o desmamado, tomou consigo, como novilho de 3 anos, um éfa de farinha e um odre de vinho, e levou-o à casa do Eterno em Siló. Era o menino ainda muito criança. Degolaram o novilho, trouxeram o menino a Eli. Disse ela: tão certo como vive a tua alma, meu Senhor, eu sou a mulher que aqui esteve contigo orando ao Eterno. Por este menino orava eu. Era uma coisa para o futuro, agora ela o tem nas mãos. E o Eterno me concedeu a petição que eu lhe fiz. Pelo que também agora eu o entrego ao Eterno. Por todos os dias que viver, pertencerá ao Eterno. E adoraram ali ao Eterno. Sansão também, no capítulo 13, vai lá para você ver, de Juízes. Capítulo 13 de Juízes. Sansão são os célebres da Bíblia. Juízes, capítulo 13. Sua mãe era estéril. Só do versículo 1 ao 5. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Eterno. E o Eterno os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos, período crítico, necessidade urgente, básica da básica. Havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. O anjo do Eterno apareceu a esta mulher e lhe disse: és estéril, e nunca destes à luz, mas conceberás e terás um filho. Agora guarda-te, não bebas vinho, nem bebida forte, nem comas coisa imunda. Porque conceberás e darás à luz a um filho. Sobre a cabeça dele não passará navalha, porque o menino será nazireu de Elohim, desde o ventre de sua mãe, e começará a livrar a Israel das mãos dos filisteus. Olha no capítulo 14. Porque você diz: mas ele quebrou o voto. Ele quebrou o voto quando ele come um mel de dentro de uma carcaça de um animal, que era um leão. Olha aqui, ó. Olha no capítulo 14. Depois de alguns dias, versículo 8. Quando voltou para tomar, apartou-se do caminho a ver o corpo do leão morto. Neste havia um enxame de abelhas com mel. Tomou o favo nas mãos e foi andando e comendo dele. Tendo chegado a seu pai e a sua mãe, deu-lhes dele e comeram, porém não lhes deu a saber que tomara o mel do corpo do leão. Comeu de um animal morto. Agora olha no versículo 4. Ele vai quebrar o voto, Sansão. Aqui, ó. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Eterno, que buscava ocasião contra os filisteus, pois naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Ele quebra o voto, mas sobre o controle de Adonai, quando chega lá na frente, que ele não tinha solução para resolver aquela questão, que ele faz só uma vez, Adonai. Só uma vez. Foi para dentro do templo de Dagom. E ali ele cego, com os olhos furados pelos filisteus. O templo lotado deles. Eles já tinham feito toda chocarrice com Sansão. E toda violência com Sansão. Ele disse: só uma vez, me dê a minha força outra vez. Porque a força é de Adonai, não é do homem.
que se consagra. Ele está a serviço de Adonai. Vem a foice, ele sacode as pilastras do templo e morre junto com eles. Quebrou o voto. Olha João Batista. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Você vai ver João, o imersor. Homem de fibra. Eles eram bravos, capazes de enfrentar reis, nações, reinos, para a prática da justiça, porque eles se consagravam. Se consagravam. Olha aqui como é gerado esse menino e o anúncio dele. Capítulo 1, versículo 10. Aqui não do 8. Exercendo ele o sacerdócio diante de Elohim, na ordem do seu turno, nessas orações da manhã e da tarde, era o turno de Zacarias. Coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no templo do Eterno, para oferecer o incenso para as orações. Chegada a hora de oferecer o incenso, toda a multidão do povo estava fora orando. Então um anjo do Eterno lhe apareceu em pé à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, perturbou-se, o temor apoderou-se dele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho e lhe porás o nome de João. Sabe o que significa João? O Eterno é gracioso. Trouxe recurso para um período tão crítico da história universal. É isso. Terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, pois será grande diante do Eterno. Não beberá vinho, nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. E retornará muito dos filhos de Israel ao Eterno teu Elohim. Prática de justiça. Irá diante dele no espírito, no poder de Elias, para retornar os corações dos pais aos filhos, retornar os rebeldes à prudência dos justos e preparar ao Eterno um povo bem disposto. Disposto, bem disposto de quê? Para servir a Adonai. Um povo bem disposto para servir a Adonai. Aqui estão os 3 grandes nazireus e célebres nazireus. A instituição bíblica do nazir, eu creio, primeiro, uma necessidade espiritual profunda, universal. A separação para a consagração não deve ser humana, e sim divina, para que o nazir cumpra todo o período da promessa feita pela Torá. De consagração, do seu período de consagração, senão não cumpre. Senão chuta o balde e vai por aí. Não cumpre. Se não for divino, se for estabelecido, faz um voto. Vamos separar aqui a Lilian para um voto. Mentira, isso é humano, isso é instituição. Tem que vir de Adonai. Tem que vir de Adonai. O fim do período de votos é marcado por uma cerimônia em que cortava a pessoa voltava à normalidade. Porque ele estava restringido, ele absteve-se de várias coisas, e ele volta à normalidade. Está lá em Números, no capítulo 6, no versículo 5. Todos os dias do voto do seu nazireato, a navalha não passa sobre a sua cabeça, até a plenitude dos dias, até que ele encha o tempo que Adonai exigiu para ele. Plenitude dos dias. Diz a Torá em Números capítulo 6, 5. O fim do período é considerado o transcurso do tempo que chegou ao fim, ao seu termo. Compara-se o tempo que passa, compara-se a um tempo, você se lembra de Eliseu, que ora ao Eterno e aquela viúva tem aqueles vasos cheios de azeite, para que ela venda e venha suprir a sua casa? Então esse tempo é como se fosse um vaso daquele cheio. Isso não adianta, essas coisas não são humanas. Não adianta vir o doutor fulano de tal, que eu sou o primeiro do Brasil. Esse negócio de ser o primeiro é porque ele é o último.
Olha isso para você ver em Atos, no capítulo 18. Atos, capítulo 18. Olha para você ver. 18 e depois 21. 18, 18. Acho que é Atos 18, 18. Paulo, tendo ficado ali ainda muitos dias, despediu-se dos irmãos e navegou para a Síria, e com ele Priscila e Áquila, tendo rapado a cabeça em Cencreia, porque tinha voto. Porque você acha que não tem isso no Novo Testamento, né? Você acha que isso ficou lá para o passado, né? Você acha, né? Capítulo 21, olha lá, versículo 23 a 26 de Atos, capítulo 21. Olha só, faze pois o que te diremos. Temos 4 homens que fizeram voto. Toma estes contigo e santifica-te com eles, e faze por eles os gastos para que rapem a cabeça, e todos ficarão sabendo que nada há daquilo que foram informados acerca de ti, mas que também tu mesmo andas em obediência à Torá. É o fim do voto, marcado com o corte da cabeleira. Todavia, quanto aos gentios que têm crido, já escrevemos, dando parecer que se abstenham do que é sacrificado aos ídolos, do sangue, do que é sufocado e da prostituição. No dia seguinte, Paulo, tomando consigo aqueles homens, purificou-se com eles. Então entrou no templo, notificando serem já cumpridos os dias para a purificação, da purificação. E ficou ali até se oferecer a favor de cada um deles a oferta. O segundo voto especial é o Herem. Vamos lá, está na Paraxá, em Números capítulo 21. Números capítulo, voto especial. É o Nazireu e o Herem. Aqui nós temos um voto coletivo. Este voto coletivo é o último recurso para a guerra espiritual. É a última coisa a se lançar mão. É como se você tivesse uma carta aqui, ó. É a última coisa a se lançar mão. É um voto coletivo. Porque não existe voto. Então ele é um voto especial. E Moisés vai fazê-lo agora. Esse é Ormá, a interdita. Olha aqui para você ver. Do versículo 1 ao versículo 3. Ela é consagrada. Totalmente a Adonai. Ela é, por quê? Porque ela foi reprovada pelos hebreus. Quando o rei cananeu de Arade, que habita no Negueb, soube que Israel vinha pelo caminho de Atarim, fez guerra contra Israel e levou alguns prisioneiros dentre eles. Então Israel fez um voto ao Eterno. Voto coletivo. Raro, raríssimo, raríssimo, raríssimo. Raro, raríssimo. Dizendo, se entregares este povo nas minhas mãos, destruirei totalmente as suas cidades. O Eterno ouviu a voz de Israel e entregou-lhes os cananeus. Os israelitas os destruíram totalmente, eles e as suas cidades. Assim o lugar passou a ser chamado Ormá, a interdita. Interditada. Ela foi reprovada e considerada maldita. Todos ali tinham que morrer. Mas esse é um voto especial, mas raríssimo. Ela foi interditada a todo uso humano. Todo uso humano. Como mais tarde acontecerá com Jericó. Mais tarde acontecerá com Jericó. Irmãos, às vezes vocês nos vêm falando assim, falam, isso é coisa da cabeça de pastora Sandra, isso não está na Bíblia. É porque nós não conhecemos a palavra. Nós ficamos crendo em coisa, num sonho, numa respiração profunda. Adonai não é assim. A Torá, o céu e a terra passarão, disse Yeshua, mas a minha palavra não passará. É o que ele diz. Os votos comportam também um juramento, na sua definição, entre voto e juramento. Voto e juramento é diferente. Voto é uma coisa, juramento é outra. Voto vai incidir sobre o futuro. Juramento incide sobre o passado. Eu vou te explicar isso. Olha lá em Números, no capítulo 30. Lá, você já viu, não precisa ir lá. Vota um voto, vota um voto para Adonai, ou faz um juramento para Adonai. Você encontra as duas palavras no versículo.
para ligar seu ser por um liame, lembra? Não profanará sua palavra, ele fará conforme tudo que assim saiu da sua boca. Em Números, no capítulo 30, você vai ver isso no versículo 3, no versículo 10, no versículo 11 e no versículo 13, só em Números 30. O voto ultrapassa largamente a palavra jurada. O voto ultrapassa largamente a palavra jurada. O voto só pode ser um compromisso em relação ao futuro. O voto, para que ele seja válido, é necessário que ele seja absolutamente livre. Juramento é diferente. O voto é necessário que ele seja absolutamente livre. A pessoa não pode votar por coação, por uma imposição de quem quer que seja, ou da mãe, ou do pai, ou do irmão, ou do tio, ou do pastor, ou do profeta, ou de quem quer que seja. Não pode. Não pode. É voto. O juramento incide com frequência sobre o passado, afirmando tomar Adonai por testemunha por um acontecimento, se produziu ou se não se produziu. Isso é o juramento. Porque você está orando, Tiago, capítulo 5. Não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, mas eu vou te mostrar que o juramento que nós fizemos é um juramento coletivo. O juramento que nós fizemos é um juramento coletivo. Eu vou te mostrar. Juramento no hebraico é Alan, não sei se eu sei pronunciar. Um juramento, uma declaração solene, uma promessa. Também significa ta'alan, maldição, ou seja, punição para juramento quebrado. Só tem um local na Bíblia que é Lamentações capítulo 3. Juramento, Alan em sua forma básica, temos o substantivo aqui usado no sentido de uma promessa solene entre dois homens. É lindo isso, entre Jacó e Abimeleque, entre Abraão e Eliezer. Lembra? Vai lá para você ver um juramento. Gênesis, capítulo 24, para você entender o que a pastora Santa está falando e a diferença entre os dois. Aqui nós temos um juramento, capítulo 24. É Abraão com Eliezer. O Eliezer, seu mordomo. Olha o versículo 31 do capítulo 24. Olha o que diz Abraão para ele. Espera aí, deixa eu chegar. Ele disse, entra, bendito do Eterno. Por que estás aí? Não, espera aí. Versículo 34. Então ele disse, sou servo de Abraão. Ele estava chegando nas terras de Betuel, de Naor, irmão de Abraão. Olha aqui. O Eterno tem abençoado muito ao meu senhor Abraão. E ele se tem engrandecido. Deu-lhe ovelhas e bois, prata e ouro, servos e servas, camelos e jumentos. Sara, mulher do meu senhor, mesmo depois de velha, gerou um filho ao meu senhor, e este deu ele tudo que tem. E meu senhor me fez jurar, dizendo, não tomarás mulher para meu filho dentre as filhas dos cananeus, em cuja terra habito, mas irás à casa de meu pai, a minha família, tomarás mulher para meu filho Isaque. Então respondi ao meu senhor, porventura não me seguirá a mulher? Ele me disse, o Eterno, em cuja presença tenho andado, disse Abraão, enviará o seu anjo contigo e prosperará o teu caminho, para que, da minha família e da casa de meu pai, tomes esposa para meu filho. Então serás livre do juramento. Está vendo? Quando chegares à minha família. E se não te derem, livre serás do meu juramento. Está vendo? Há uma diferença entre voto e juramento. Ele está aqui a serviço de Abraão. Veja no capítulo 26. Vira a página da sua Bíblia. Capítulo 26. Abimeleque e Jacó. Veja o versículo 26. Então Abimeleque veio a Jacó em Gerar, com Alçate, seu amigo, e Ficol, chefe do seu exército. Disse-lhe Isaque, por que viestes a mim, visto que me odeias e me expulsastes do vosso meio?
Responderam eles: temos visto claramente que o Eterno é contigo. E pelo que dissemos, haja agora juramento entre nós e ti, façamos aliança contigo. Esse juramento entre homens. Entre homens. Haja agora juramento entre nós, façamos aliança contigo, que não me farás mal, como nós não te temos tocado, e te fizemos somente o bem, e te deixamos ir em paz. Agora, tu és o bendito do Eterno. Então Isaque lhes deu um banquete, comeram e beberam, levantaram-se de madrugada e juraram de parte a parte. Então Isaque os despediu e eles foram em paz. Esse é um juramento entre pessoas. Entre pessoas. O termo juramento é aplicado às declarações solenes de testemunhas dadas em tribunal. Vamos ver na Torá? Levítico 5. São feitas perante os juízes nos tribunais, diz a Torá. Levítico capítulo 5, versículo 1. Olha ali. No Levítico: quando alguém pecar porque intimado a depor em juízo, não denunciar o que viu ou o que soube, levará a sua iniquidade. Ele está testemunhando diante de um tribunal. Ele não pode falar mentira. O juiz vai exigir que ele jure que ele está falando a verdade. Ele não pode falar mentira. Como também o juramento diante do Eterno. Vocês se lembram das águas amargas que a mulher tem que tomar? Lembram? Esse é um juramento diante do Eterno. O ministrante vai aqui em Números. Aqui na Torá mesmo, capítulo 5. Em Números, capítulo 5. Olha aqui, versículo 21. O ministrante vai fazer a mulher jurar. Aí quando você chega lá em Tiago, você diz: eu não posso jurar de jeito nenhum. Você não pode jurar de jeito nenhum quando você está fazendo coisa da sua cabeça. Aí você não pode jurar mesmo não. Porque você não conhece a Bíblia, você precisa conhecê-la e saber se a Adonai te falou. Se você estiver diante de um juiz, você vai ter que jurar. Que você está falando a verdade. Então nós tomamos a palavra muitas vezes literal, sem conhecer, e falamos bobagens. Olha aqui, olha no versículo 21, de número 5. O sacerdote fará aqui a mulher prestar um juramento sob pena de maldição, dizendo à mulher: o Eterno te ponha por maldição e por conjuração no meio do teu povo, fazendo-te o Eterno descair a coxa e inchar o ventre. Ele está diante de uma legislação de adultério, onde é seríssimo, gravíssimo de saber quem falou a verdade. Não é? Então ele vai fazê-la jurar. Esse é um juramento pessoal. Diante do Eterno. Porque você viu diante do juiz, juízes, comarcas físicas, aqui estão os advogados que sabem disso. E também um juramento pessoal diante de Adonai, para falar a verdade. Agora eu quero te mostrar um juramento diante do Eterno coletivo errado. 1 Samuel capítulo 14, coletivo. Errado. Completamente, só podia ser Saul. Só podia ser Saul. 1 Samuel, capítulo 14. 1 Samuel, capítulo 14. Olha o que faz Saul. Saul aqui, olha bem, a partir do versículo 24. Primeiro eu quero te levar no versículo 18 e 19. Que ele vai dizer ao profeta assim: retira tua mão, eu vou agir sozinho. Ele era rei, mas ele estava necessitando de orientação espiritual. E é comum os reis de Israel receberem orientação dos profetas. Você sabe disso? Ele aqui, ó, olha aqui. Então Saul disse a Aías: traze aqui a arca de Elohim. Naquele tempo a arca de Elohim estava com os filhos de Israel. Estando Saul ainda falando com o sacerdote, o alvoroço que havia no arraial dos filisteus crescia mais e mais. Pelo que disse Saul ao sacerdote: retira tua mão, porque eu tenho que ir para a guerra. Veja o versículo 24. Ora, os homens de Israel estavam exaustos naquele dia, porque Saul conjurara ao povo
público juramento e coletivo, dizendo: maldito o homem que comer pão antes da tarde, antes que eu me vingue de meus inimigos, pelo que todo o povo se absteve de provar o pão. Criou um liame, que era um jejum, rapidamente para se ligar a Adonai, para que Adonai estabelecesse a vitória para Israel. Olha só, ele vai fazer isso aqui. Olha, todo o povo chegou ao bosque onde havia mel à flor da terra. Chegando-se o povo ao bosque, viram o mel que corria. Mas ninguém chegou a mão à boca, porque o povo temia a conjuração, aquilo que Saul havia prometido. Havia dito: não coma. Então, Jonatas, porém, não tinha ouvido quando seu pai conjurara ao povo. E estendeu a ponta da vara que tinha na mão e a molhou no favo de mel. Levando a mão à boca, aclararam-se-lhes os olhos. Então disse um do povo: teu pai solenemente conjurou o povo, dizendo: maldito o homem que comer hoje pão. É por isso que o povo desfalece. O exército estava cansado. Ele faz uma conjuração precipitada. Nas traduções habituais, é conjuração. Conjurar, em português, significa formular um plano em juízo, com o objetivo de estancar, deter o mal iminente. Ele, naquele momento, ele tinha que deter o mal, que era o exército dos filisteus. Ele faz um voto, ele faz uma conjuração, um juramento. Ele intenta por meio de conspiração, porque ele não sabia o que ele estava fazendo. Estava fazendo uma coisa precipitada, era rei de Israel, mas estava errado. Ele vai formular um plano em juízo, com o objetivo de estancar o mal iminente, por meio de práticas religiosas, como abstendo-se do alimento. Por isso que eu comecei dizendo para vocês que os espíritas conhecem isso muito bem. Se abstém do alimento, os médicos conhecem. O corpo todo está passando mal, corta o alimento, só água. Ou então nem água, jejum total. Tem o mal. Tem o mal. Ele vai lançar mão de práticas religiosas fortes. Olha aqui. Põe todo o exército em jejum. O exército estava cansadíssimo. Saul usa um liame. Ele tenta ligar a Hashem por meio de um jejum. Porém, Saul não respeitou o seu exército cansado e exausto da batalha. Olha aqui, ó. Olha aqui. Disse Jonatas, versículo 29. Meu pai turbou a terra. Vede como se me aclararam os olhos por ter provado um pouco deste mel. Quanto mais o povo hoje tivesse comido livremente do despojo que achou de seus inimigos, não teria sido maior a derrota dos filisteus naquele dia? Depois de os israelitas terem ferido os filisteus desde Micmas até Aijalon, o povo se achava exausto em extremo. O povo lançou-se ao despojo. Olha o que o povo vai fazer agora: pecar. Pior ainda, olha aqui. E tomando ovelhas, bois e bezerros, degolaram-nos no chão e os comeram com sangue. Então anunciaram a Saul: vê, o povo peca contra o Eterno, comendo carne com sangue. Disse ele: procedestes deslealmente. Revolvei-me para aqui hoje uma grande pedra. Disse mais Saul: espalhai-vos entre o povo e dizei-lhes: trazei-me aqui cada um o seu boi, cada uma a sua ovelha, e degolai-os aqui e comei. Não pequeis contra o Eterno, comendo com sangue. Assim todo o povo trouxe de noite cada um o seu boi, e os degolaram ali. Então edificou Saul um altar ao Eterno. Este foi o primeiro altar que ele edificou ao Eterno. Vocês estão vendo quando um líder faz desconhecendo a legislação, não olhando o seu exército, não respeitando a exaustão do exército. Irmãos, nós vemos isso toda hora. Toda hora e a todo momento são esses juramentos. Isso aqui é um juramento coletivo com todo o exército, que foi um mal terrível. Por isso que logo no capítulo 15, ele vai ali se tornar feiticeiro e idólatra. Porque ele era um desobediente em potencial. Feiticeiro e idólatra. O juramento coletivo diante do Eterno, você vai encontrar aqui em Esdras.
Esdras, vamos lá no capítulo 10. O pecado do povo que levou o sacerdote Esdras a jurar que confiscaria os seus bens. Foi a prevaricação. O povo de Israel prevaricou. Prevaricar, você sabe o que significa? Vem aqui para você ver. Esdras capítulo 10. Eles prevaricaram. Ele juridicamente significa, o povo, você é um funcionário, um servidor, um funcionário público, que você retarda ou deixa de praticar um ofício o qual você teria que praticar. É isso aqui, ó, no capítulo 10. Eles vão casar com mulheres estrangeiras. A falta no cumprimento do dever. Então é uma prevaricação. O sacerdote Esdras vai levá-los a jurar. Então, olha aqui, ó. Olha o versículo 2. Então Semaías, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras: nós temos sido infiéis ao nosso Elohim. Casamos com mulheres estrangeiras dentre os povos da terra. Mas no tocante a isto ainda há esperança para nós. Agora façamos aliança com o nosso Elohim, de que despediremos todas as mulheres que delas são nascidas, conforme o conselho do Eterno, e dos que temem ao mandamento do nosso Elohim. Faça-se conforme a Torá. Levanta-se, a ti pertence este negócio. Nós seremos contigo. Portanto, ser forte e age. Então ele vai agir para fazer cumprir a Torá. Ele vai fazer todo o povo jurar que vai despedir as mulheres estrangeiras que casaram-se com mulheres estrangeiras, porque quebraram os contratos, os regulamentos, as disposições legais da Torá. Isso é prevaricar. Prevaricar, igual nós quebramos. Quando agora nós juramos solenemente aqui nessa casa, que nós iremos manter todo o serviço dessa casa. Por que eu posso fazer um juramento coletivo? Vai lá, Neemias no capítulo 10, você lembra muito bem. O juramento aqui é feito por quê? Se eu não puder vir aqui, o Léo pode. Se ele não pode, o Roberto pode. Se o Roberto não pode, o Léo pode. Então, eles se uniram entre eles e disseram: para manter Shaharit e Arvit, sacrifício da manhã e sacrifício da tarde, nós vamos então fazer uma escala entre nós, de 2 a 2, para que não falte aqui sacerdote para dar a bênção, para cumprir sacrifício da manhã e da tarde, para cumprir sacrifício de Shabat, para cumprir sacrifício mensal, para cumprir sacrifício anual. As festas bíblicas. Para cumprir sacrifício anual é fácil. Uma vez no ano que você celebra a Páscoa. Uma vez no ano que é a festa das trombetas, que vem agora, Rosh Hashanah. Uma vez é fácil fazer. Quero ver você fazer todo dia, de manhã e de tarde. Em período especial e de urgência, que é o período que nós vivemos. Eu vou ter que abrir mão de... É porque meu tempo já está acabando. Aqui, olha aqui, só o versículo 28. O resto do povo, os sacerdotes e os levitas, os porteiros e os cantores, os servidores do templo e todos que tinham separado dos povos de outras terras para a Torá de Elohim, suas mulheres, seus filhos, suas filhas, todos que tinham capacidade para entender, firmemente aderiram, estão fazendo um juramento, aderiram a seus irmãos, os nobres, e convieram num juramento sob pena de maldição, de que andariam na Torá de Elohim, a qual foi dada por intermédio de Moisés, servo de Elohim, de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Eterno, nosso Elohim, os seus juízos e os seus estatutos. Agora olha lá o último versículo 39. Não negligenciaremos a casa do nosso Elohim. Aí quando você olha no versículo aqui, no versículo 34, que você vai ver que nós prometemos não deixar faltar a lenha, que vai manter o fogo do altar aceso. Que é a lenha? A palavra. Para manter aceso, é isso que nós juramos. Porque se eu faço um juramento coletivo, é
mais fácil de cumprir, irmãos, não é não? Se a Adinaí não puder vir, a Luciana vai substituí-la. Se a Lorena não puder vir, a Lília pode. O juramento coletivo é mais fácil de se cumprir e não quebrá-lo. Foi isso que nós fizemos. Não sei por que as pessoas se escandalizaram com o juramento. Eu não sei por quê. Porque não conhece a palavra. Em tempo de crise, igual nós não estamos dizendo que você não pode orar lá dentro da sua casa. Nós temos conhecimento da oração modelo de Yeshua Mashiach. A Bíblia diz para você orar em todo tempo, no trânsito, em casa. Ora dormindo, se for possível, orar em todo tempo. Mas isso é um juramento específico. Para manutenção desse período necessário. Que a comunidade de Yeshua não tem conhecimento, e nem a casa de Davi. E nem os líderes têm interesse para praticar. Nem eles. Até a plenitude dos dias. Até a plenitude. Hein? Se estendendo a rua 7. O mesmo horário daqui se faz na comunidade da piedade. Um povo fica aqui e outro povo vai para lá. Foi isso que ele exigiu de nós. Vocês sabiam disso? Um povo fica aqui e outro vai para lá. No mesmo horário. Porque nesses horários, vocês cantam todos os dias dizendo: eu virei e falarei contigo ali. No horário, é no tempo. Nós estamos falando disso. O juramento, ele incide com frequência sobre o passado. Tomando o eterno por testemunho por um acontecimento que já foi produzido no Monte Sinai, foi exigido lá. Ó. Os juízes nunca vão exigir votos. Os juízes vão exigir de nós juramentos. Os juízes, eles vão exigir juramentos, nunca votos. Você vai ver que o profeta Ezequiel, eu vou passar um pouquinho aqui, já passei 10 minutos, mas eu preciso falar com vocês qual é o motivo desse pecado. O qual é? Olha só, vai lá em Ezequiel no capítulo 16. Qual será, diz o profeta, o juízo para aquele que despreza os juramentos de Adonai? Vamos ver aqui? Qual o juízo? Diz o profeta Ezequiel. Para aqueles que desprezam o juramento de Adonai. Desprezo é um sentimento pelo qual se julga a pessoa. A pessoa aqui é quem? Adonai. A lei é dele, a Torá é dele, você está julgando ele. Se julga a pessoa, estatutos e mandamentos que são deles, indignos de valor, de estima por você. Você não estima os mandamentos, por isso que você despreza. Olha aqui o que o profeta diz, versículo 47 de Ezequiel 16. Olha aqui. Todavia não andaste nos meus caminhos, nem fizeste conforme as suas abominações. Mas como se isso fosse muito pouco, ainda te corrompestes mais do que elas em todos os teus caminhos. Tão certo como eu vivo, diz o eterno Elohim. Não fez Sodoma tua irmã, ela e suas filhas, como fizestes tu e tuas filhas? Ora, foi esta a maldade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão, abundância de ociosidade, teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Quando você despreza a Torá de fazer-te sedacá. Aqui, ó, isso aqui que vai acontecer, eu vou acabar de ler. Espera aí. Elas se ensoberbeceram, fizeram abominação diante de mim, pelo que ao ver isso tirei-as do seu lugar. Samaria não cometeu metade dos seus pecados. Multiplicasse as tuas abominações mais do que elas. Samaria é a capital do reino de Israel do norte. Justificasse as tuas irmãs com todas as abominações que fizeste. Sofre a tua vergonha. Tu que julgastes as tuas irmãs pelos teus pecados, que cometestes mais abomináveis do que os delas, mais justas são do que tu. Envergonha-te logo também e sofre a tua vergonha, pois justificastes as tuas irmãs, todavia,
Farei voltar os cativos delas, os cativos de Sodoma e suas filhas, os cativos de Samaria e suas filhas, os cativos do teu exílio entre elas, para que sofras a tua vergonha e sejas envergonhada por tudo que fizestes, dando-lhes tu consolação. Quando tuas irmãs Sodoma e suas filhas tornarem ao seu primeiro estado, e Samaria e suas filhas tornarem ao seu primeiro estado, também tu e tuas filhas tornareis ao vosso primeiro estado. Nem mesmo Sodoma, tua irmã, foi mencionada pela tua boca no dia das tuas soberbas. Antes se te descobrisse a tua maldade, como no tempo do desprezo das filhas da Síria, e de todos que estão ao redor dela, as filhas dos filisteus que te desprezaram em redor. A tua perversidade, as tuas abominações, tu levarás, diz o Eterno. Assim diz o Eterno Elohim, eu te farei como fizestes, tu que desprezastes o juramento. Olha aqui, quebrantando a aliança. Contudo, eu me lembrarei da minha aliança, daquela aliança de Deuteronômio 29, porque você não quer cumprir. E por aí vem Jeremias, vem Isaías, falando o que vai acontecer. Referindo-se ao juramento coletivo e solene que esta casa conhece muito bem, de Deuteronômio capítulo 29. Que já orou não sei quantas vezes. Há anos e anos vem orando. Agora fica escandalizado porque nós fizemos um juramento coletivo. Me poupe. Me poupe. Você tenha desprezo aos mandamentos de Adonai. Desprezo. Você torna os mandamentos indignos. É um sentimento que nos coloca acima do temor a Deus, é o desprezo. Quando eu desprezo uma pessoa e quando eu desprezo Adonai e seus mandamentos. Eu me ponho acima dele. Os profetas predizem. Eu não vou ler tudo não, porque não dá tempo. Isaías, capítulo 24. Jeremias 23. Daniel 9, vão lá. Está aqui pertinho, vão lá. Vão em Daniel 9. Porque é muito aqui para eu ler para você. O pecado que gera desprezo chama ganância. Ganância. O que gera desprezo chama ganância. Olha no capítulo 9, a partir do versículo 10 de Daniel. Olha aqui. E não obedeceremos à voz do Eterno nosso Elohim. E não obedecemos à voz do Eterno nosso Elohim para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio dos seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua Torá, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso a maldição, o juramento que está escrito na Torá de Moisés, servo de Elohim, se derramou sobre nós, porque pecamos contra ele. Nenhuma vírgula, nenhum tio, diz o seu rabino, passará da Torá. Nenhuma vírgula, nenhum tio. O pecado que gera desprezo chama ganância. Ganância. A Torá nos ensina sobre o despojo de guerra. Está aqui, na nossa paraxá. Vai lá, volta lá. Eu te seguro aqui um minutinho só mais, estou encerrando. Números capítulo 31, versículo 21. Eis a regra da Torá para o despojo, para o butim, para o despojo de guerra. A guerra entre Israel e os midianitas. Aqui é a partilha. Aqui começa no capítulo 31 de Números, do versículo 21 ao versículo 24, a partilha do despojo, a purificação do despojo. Em outra tradução, o versículo 21 diz assim: este é o estatuto da lei, na nossa tradução habitual. Em outra tradução diz: esta é a regra da Torá, que o Eterno ordenou a Moisés que fizesse. Ele vai insistir na partilha do despojo. Ganancioso vai repartir alguma coisa? Eu não tenho tempo de ensinar a vocês. Mas o restante aqui, eu te mostro. Está na partilha aqui, que a congregação, que as coisas consagradas, você terá que entregar mais do que o que fica para você. Será dividido entre o povo, entre os soldados na guerra,
entre a congregação, entre os levitas, você acha que algum ganancioso vai dividir alguma coisa? Você não quer fazer o mínimo, irmão. Você vai dividir se você ganhar ouro, prata e pedras preciosas? Você vai esconder lá no fundo do seu baú. Mas eu estou falando que aqui a Torá está insistindo sobre a consagração de parte dos despojos no local do culto. Aqui em Números 31, a partir do versículo 25, até o versículo 31 aqui, ó. Olha aqui, ó. Versículo 27, divide a presa em duas metades. Uma para os soldados que foram à guerra e outra para toda... É assim que vocês fazem? Mal vocês tiram o dízimo. Mal vocês dão o dízimo. Mal, muito mal, muito mal. Quanto mais o tempo, quanto mais tudo isso, aqui está exigindo muito mais que isso. A ganância é um desejo ansioso e egoísta. Quando busca satisfação própria. Não estou falando de dinheiro, ganância é dinheiro. Estou falando de satisfazer os seus apetites. Satisfação de apetites. A ganância se expressa de formas diferentes. Não estamos falando de riqueza, de avareza. Isso é outra coisa. Isso também é ganância. Não estamos falando de cobiça. Estou falando de ganância. Ele busca, acima de tudo, satisfazer as necessidades do seu organismo. Ele come muito e gosta de coisas extravagantes, faz sexo exageradamente, porque ele tem que se satisfazer, ele tem que cumprir tudo aqui. Eu anotei aqui algumas coisas. No campo do sexo, do vestuário, do luxo, incluindo tudo que está ligado ao excesso de cuidado com o corpo e a decoração do corpo físico. Também envolve desejo por alimentos em excesso e em grande variedade. Tudo isso é ganância. Porque você não tem tempo para dividir com Adonai. O que gera o desprezo aos mandamentos chama ganância. Por isso que o Salmo de número 49, da Parashá, diz isso. Está falando sobre as riquezas. Por isso que você está orando Tiago capítulo 5. Irmãos, por isso que está ligado à questão dos votos. Por isso que está ligado à questão dos juramentos. E ainda se escandalizam porque nós fazemos juramento coletivo. Irmãos, me poupem. Me poupem. Ou então vamos viver neste mundo desvairado, vamos para as Olimpíadas, vamos servir aos deuses gregos, aos deuses do Olimpo, a tudo isso, e vamos viver a nossa vida. Vamos andar de canto em canto, buscando aqui uma palavra ali, outra aqui, e não criando raízes em lugar nenhum. Buscando no meio dos grandes mestres, dos grandes e dos grandes e dos grandes. Que o Eterno nos abençoe. Para que nós não venhamos apenas a satisfazer o nosso corpo físico. É essa a nossa paraxá. É essa a nossa paraxá. Que Ele nos abençoe. Eu ainda tinha para mostrar para vocês um ganancioso Ezequias, um rei de Israel. O rei Ezequias. Eu sei que você nunca entendeu aquela palavra ali. Ele abre as portas, vou te contar só a história. Capítulo 39 de Isaías. Ele abre as portas do seu palácio. Mostra tudo que ele tem. Há uma comitiva que veio de Babilônia para visitá-lo porque ele esteve enfermo. O profeta Isaías sai lá de onde está e vem falar com ele. O que você fez? O que aconteceu quando aquela comitiva de Babilônia entrou aqui? Mostrei tudo. Mostrei os melhores tesouros que eu tenho. O profeta vai, pois eles voltarão e te tomarão tudo que você mostrou. O profeta disse para ele. Foi duro com ele. Porque ele era um ganancioso. Ele no finalzinho, ele usa uma expressão. Eu quero só te mostrar o que é ganância. O que é ganância aqui, se preocupar só com você mesmo. Só com você mesmo. Ele diz assim, então disse Ezequias a Isaías, boa é a palavra do Eterno que dissesse. Pois pensava, haverá paz e segurança em meus dias. Se houver paz em meus dias, está tudo ok. Os outros que se virem. Ganancioso. Ganancioso.
ganancioso, só preocupa com você mesmo. Que o Eterno nos abençoe.